Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de comunicar, transmitir a Sua palavra. Continuamos ainda nessa quarentena, não podemos ainda nos reunir em nossa igreja local. Tenho sentido muita saudade dos irmãos, mas Deus sabe o que faz, né? E Ele está no controle de toda essa situação no qual estamos vivendo. E a gente louva o Senhor pelo privilégio e oportunidade que a gente tem de compartilhar em nossa geração a Sua palavra através das mídias sociais. Isso é um privilégio que nós temos. Então, a gente vai continuar meditando na palavra do Senhor, né? E eu creio que Ele vai falar conosco através desta mensagem. Semana passada, a última mensagem que eu postei aqui, eu estava falando sobre quem é Jesus, né? E eu disse que Jesus ele é o nosso libertador. Eu falei que ele é também a imagem de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Eu também tinha dito que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, ele é supremo sobre todas as coisas. E eu gostaria de continuar discorrendo sobre este assunto, sobre quem é Jesus. Eu acredito que Jesus é o melhor tema que a gente pode estudar e meditar nas Escrituras, porque as Escrituras elas apontam para o Senhor Jesus, para o nosso Salvador, para a nossa única esperança. Então, em meio a essa pandemia que nós estamos passando ainda, essa quarentena, esse momento que nós estamos isolados em nossa casa, a gente deve refletir e pensar sobre a nossa única esperança, que é o Senhor Jesus, e nele depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Então, eu estarei falando mais uma vez sobre ele nesta mensagem. Então, você que está com a Bíblia aí na sua casa, eu convido você a abrir lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Nós iremos ler apenas esses dois versículos. Colossenses 1, versículo 16 e 17. O texto da palavra do Senhor diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até aí. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua preciosa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Edifica, Senhor, a nossa alma. Alimenta, Senhor, ela com o maná celestial que vem do Senhor, para que a gente seja conformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Nos conforta, Senhor, nos consola. Fala o nosso coração. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então, meus irmãos, quem é Jesus Cristo? Em primeiro lugar, Ele é o Criador de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aí no versículo 16. Ele diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja só, meus irmãos, quem é Cristo? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas que estão nos céus. Foi Ele, Cristo, que criou os sols, as estrelas, as galáxias, os planetas, todas as constelações do universo. Foi Ele que criou.
Ele é o Criador de todas as coisas que estão nos céus. Mas Ele, Cristo, também é o Criador de todas as coisas que estão na terra. Foi Ele, Cristo, que criou os mares, as belas praias, foi Ele que criou os oceanos, foi Cristo que criou as montanhas, as florestas, foi Cristo que criou os animais, as pedras preciosas, o diamante, o ouro, a prata. Tudo isso foi criação de Cristo. Ele que criou todas essas coisas. E essas coisas aqui, elas são as coisas que Ele criou, que são visíveis, que podemos ver. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui nessa passagem que Cristo também é o Criador das coisas invisíveis. Cristo criou as coisas visíveis, aquilo que nós vemos, mas também Cristo, ele é o Criador das coisas que são invisíveis. Por exemplo, ele é o Criador do vento, Cristo é o Criador do oxigênio, Cristo é o Criador da nossa alma, que não podemos ver. Foi Ele que criou. Cristo é o Criador da gravidade. Todas as coisas invisíveis foi Ele, Cristo, que criou. E Ele também, Cristo, Ele é o Criador de todas as categorias de anjos. O apóstolo Paulo, ele vai falar aí, né? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isso aqui são categorias de anjos que Cristo ele criou. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele não disse por acaso que Jesus, Cristo, ele é o Criador de todas as categorias de anjos. Ele enfatizou este ensinamento aqui porque havia falsos mestres na igreja aqui de Colossenses que estava ensinando culto a anjos. E além disso, esses falsos mestres eles estavam ensinando uma grande mentira, dizendo que Jesus era um desses anjos, que foi meramente um espírito criado por Deus, inferior a Deus. É claro que o apóstolo Paulo ele vai rejeitar completamente esta heresia. E ele esclareceu que todos os tipos de anjos são apenas simples criaturas. Eles não devem ser cultuados ou adorados, porque eles foram criados por quem? Pelo Supremo Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Foi Cristo que criou todos os anjos, todas as categorias de anjos. Foi o Senhor Jesus. Então, o anjo não deve ser cultuado e adorado. E, nesse sentido, Cristo, então, ele é o Criador dos céus, das coisas que estão nos céus. Ele é o Criador das coisas que estão na terra. E tudo isso, todas as coisas que ele criou para o seu prazer e para a sua glória. Com isso em mente, por sabermos que Cristo ele é o nosso Criador, que Ele é o Criador de todas as coisas, o que podemos trazer para a nossa vida uma lição prática com isso? Ao sabermos que Cristo é o nosso Criador, qual é a aplicação prática para a nossa existência ao meditarmos, ao refletirmos que Cristo é o nosso Criador? Primeiramente, nunca devemos esquecer dele, vivendo apenas para o nosso prazer, mas devemos lembrar todos os dias do nosso Criador e temê-lo, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, para que ele seja honrado e glorificado na nossa vida. Sempre devemos lembrar do nosso Criador. Lá em Eclesiastes, o autor ele vai falar no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra de Deus nos ensina para que a gente lembre do nosso Criador, para que a gente não se esqueça dele. E é isso que você deve fazer. Em meio a essa pandemia que você está vivendo, onde você está na sua casa, isolado, sem estar muito em contato com outros irmãos, não se esqueça de Cristo, não se esqueça do seu Criador, não seja negligente com a sua vida devocional,
com a sua comunhão com Deus, não seja negligente com os cultos, mas lembre-se do Senhor, busque o Senhor, esteja em comunhão com o Senhor, esteja em oração, esteja em contato com Ele. E além disso, por sabermos que Ele é o nosso Criador e é o Criador de tudo, devemos ter a consciência que nada que temos é nosso, mas é tudo dele. Devemos ter essa consciência. Que todas as coisas que possuímos não somos nós, não é nosso, é dele, é tudo dele. Ele é o Criador. O que nós somos apenas mordomos das coisas que ele nos deu. Por isso, devemos então ter muito zelo e ter muito cuidado com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque um dia nós estaremos diante de Cristo para prestar contas de tudo aquilo que Ele nos confiou. Então, meu amado irmão, por saber que Cristo é o seu Criador, nunca se esqueça dele, mas sempre traga à sua memória a sua existência e tenha comunhão com Deus em sua casa. E por saber também que Ele é o Criador, lembre-se que tudo aquilo que você tem, a sua família, o seu emprego, essas coisas que você tem, não é seu, é tudo do Senhor. Por isso, cuide muito bem das coisas que Deus tem colocado em suas mãos, porque um dia você estará diante dele para prestar contas de tudo aquilo que Ele lhe deu para que você cuidasse. Então, em primeiro lugar, quem é Cristo para nós? Ele é o nosso Criador. Agora, em segundo lugar, quem é Cristo para nós? Ele é o Deus eterno. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Veja só, Cristo ele é o Deus eterno. Quando o universo ele teve início, Cristo já existia. Ele já estava lá. Ele era bem-aventurado em si mesmo lá na eternidade. Portanto, por definição, ele é o Deus eterno. Ele, Cristo, é aquele que nunca teve um começo e nunca terá um fim, pois ele é eterno em si mesmo. Para o Senhor, que é eterno, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para ele não faz diferença, pois ele, Cristo, é o Criador do tempo. Então, Cristo ele está acima do tempo. Esse é o nosso Deus eterno. Cristo ele não está limitado ao tempo. Ele apenas usa o tempo para os seus propósitos. Todavia, Cristo, um dia, ele esteve limitado ao nosso tempo, quando ele se encarnou e ele habitou entre nós para morrer ali naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação. E hoje Cristo ele vive eternamente. Ele é o Deus eterno, que um dia entrou no nosso tempo, que entrou na nossa dimensão, simplesmente para nos salvar da escravidão do pecado. Ele veio, entrou no nosso tempo, ficou limitado ao tempo, tudo isso para pagar o preço dos nossos pecados, para que a gente hoje pudesse ter o perdão de Deus, a vida eterna, a salvação da nossa alma. E ele fez tudo isso movido por amor, para a glória de Deus. Então, quem é Cristo? Ele é o Deus eterno, o Deus que existe, sempre existiu e sempre existirá. E qual é a aplicação que a gente pode tirar para a nossa vida ao meditarmos, ao pensarmos que Cristo, ele é o Deus eterno? Primeiramente, não devemos tentar compreender a eternidade de Cristo, pois jamais conseguiremos nesta vida limitada conhecer e entender de fato a eternidade de Cristo. Mas o que devemos fazer é aceitar e crer
que Ele é o Deus eterno, que vive e reina para todo sempre. E por causa disso, por Ele ser o Deus eterno, o que devemos fazer? Devemos louvá-lo em todo o tempo. Devemos expressar para Ele toda a nossa adoração enquanto tivermos fôlego de vida. Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso culto. Por isso, aí na sua casa, continue realizando seus cultos domésticos, continue louvando ao Senhor, continue adorando o Deus eterno que lhe salvou com seu precioso sangue. É isso que você deve fazer, meu irmão. Então, quem é Cristo para nós? Em primeiro lugar, nós vimos que Cristo ele é o Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, nós vimos que Cristo ele é o Deus eterno. Agora, em terceiro e último lugar, quem é Cristo? Ele é o sustentador do universo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17, na parte final aí. Nele tudo subsiste. Em Cristo, nele tudo subsiste. Veja só, Cristo ele é o sustentador de todo o universo. Esta palavra aqui, subsiste, literalmente significa manter unido. Nesse sentido, Cristo, com seu infinito poder, ele sustenta todo o universo, mantendo o equilíbrio necessário para a existência e continuidade da vida aqui neste mundo. Ele faz tudo isto apenas com o poder da sua palavra. Ele falou e tudo veio à existência. E pelo poder dessa mesma palavra, ele sustenta todo o universo com seu grande poder que ele possui, pois Cristo ele é onipotente, ele possui todo o poder. Então, meus irmãos, por sabermos que Cristo ele é o sustentador do universo, que ele sustenta todas as coisas com o seu grande poder, o que nós podemos aprender com isso? Qual a lição prática que podemos aplicar na nossa vida ao meditarmos, ao pensarmos que Cristo ele sustenta todas as coisas? Pois sabemos que Ele, Cristo, Ele sustenta todo o universo com o seu grande poder, não devemos ficar, em primeiro lugar, ansiosos ou preocupados com as nossas necessidades. Não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com as coisas que devemos fazer, com esse vírus que está ao nosso redor por aí. Não devemos ficar ansiosos, preocupados, porque sabemos que Deus, que Cristo sustenta todas as coisas. Mas devemos confiar plenamente nele. Devemos crer que ele enviará a sua provisão, que ele estará cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, com o seu amor. Não devemos pensar que Cristo é o Deus do deísmo. Essa doutrina, deísmo, ela ensina que Deus criou o mundo e ele sumiu, desapareceu, foi embora. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele criou sim todas as coisas, mas ele é um Deus presente, um Deus ativo, um Deus que sustenta todas as coisas com o seu grande poder. Ele não está ausente da sua criação, pelo contrário, ele está presente, enviando a sua provisão, cuidando da nossa vida, da nossa existência, com a sua graça, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia. E se tem uma coisa que Deus vai fazer, é cuidar dos seus filhos, daqueles que ele comprou com seu precioso sangue. Deus ele vai cuidar do seu povo, da sua igreja em todo o tempo. Ele não vai abandonar. Cristo ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. Ele vai nos sustentar todos os dias enquanto estivermos aqui. Ele estará conosco. Deus está com você. Cristo está com você. Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar. Ele estará contigo
durante todos os dias da sua vida, em todas as situações. Ele vai te capacitar, Ele vai suprir as suas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que nos sustenta. Ele há de nos sustentar. Então, meus amados irmãos, quem é Cristo para nós? Ele é o nosso Criador. Por isso, lembre-se dele. Não esqueça de Cristo. Continue meditando em Cristo. Continue lembrando dele, tendo comunhão com ele, através da oração e meditação da palavra. Mas lembre-se também que Cristo, ele é o Deus eterno. Por isso ele merece toda a sua adoração, todo o seu louvor. Mas Cristo também, ele é o Deus que lhe sustenta. Ele é o sustentador de todas as coisas. Por isso, não fique ansioso ou preocupado com coisa nenhuma, mas confie no Senhor. Confie que Ele estará cuidando da sua vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Criador e queremos lembrar do Senhor todos os dias, meditando na Tua palavra, estando em comunhão com o Senhor. Sabemos também que Tu és, meu Senhor amado, o Deus eterno que reina desde o princípio, sempre existiu e sempre existirá. E por isso o Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Ajude-nos a continuar te servindo e te adorando nessa vida. E sabemos também que Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. Por isso nos ajude a confiar em Ti, a descansar na Tua graça e no Teu amor todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.